Capítulo 2. A natureza da ciência normal. Qual é, então, a natureza dessa ciência mais especializada e esotérica, permitida pela aceitação de um paradigma único por parte de um grupo? Se o paradigma representa um trabalho que foi completado de uma vez por todas por outros problemas, deixa para serem resolvidos pelo grupo por ele unificado. Essas questões parecerão ainda mais urgentes se observarmos um aspecto no qual os termos utilizados até aqui podem ser enganadores. No seu uso estabelecido, um paradigma é um modelo ou padrão aceitos. Este aspecto de seu significado permitiu-me, na falta de termo melhor, servir-me dele aqui. Mas, dentro em pouco, ficará claro que o sentido de modelo ou padrão não é o mesmo que habitualmente é empregado na definição de paradigma. Por exemplo, na gramática, amo, amas, amai. É um paradigma, porque apresenta um padrão a ser usado na conjugação de um grande número de outros verbos latinos, para produzir, entre outros, laudo, laudas, laudai. Nesta aplicação costumeira, o paradigma funciona ao permitir a reprodução de exemplos, cada um dos quais poderia, em princípio, substituir aquele. Por outro lado, na ciência, um paradigma raramente é suscetível de reprodução, tal como uma decisão judicial aceita no direito costumeiro. O paradigma é um objeto a ser melhor articulado e precisado em condições novas ou mais rigorosas. Para que se compreenda como isso é possível, devemos reconhecer que um paradigma pode ser muito limitado, tanto no âmbito como na precisão, quanto de sua primeira aparição. Os paradigmas adquirem seu status porque são mais bem-sucedidos que seus competidores na resolução de alguns problemas que o grupo de cientistas reconhece como graves. Contudo, ser bem-sucedido não significa nem ser totalmente bem-sucedido com um único problema, nem notavelmente bem-sucedido com um grande número. De início, o sucesso de um paradigma, seja a análise aristotélica do movimento, os cálculos ptolomaico por posições planetárias, o emprego da balança por Lavoisier, ou a matematização do campo eletromagnético por Maxwell, é, em grande parte, uma promessa de sucesso que pode ser descoberta em exemplos selecionados e ainda incompletos. A ciência normal consiste na atualização dessas promessas, atualização que se obtém ampliando-se o conhecimento daqueles fatos que o paradigma apresenta como particularmente relevantes, aumentando-se a correlação entre esses fatos e as predições do paradigma, e articulando-se ainda mais o próprio paradigma. Poucos dos que não trabalham realmente com uma ciência amadurecida dão-se conta de quanto trabalho de limpeza desse tipo resta por fazer depois do estabelecimento do paradigma, ou de quão fascinante é a execução desse trabalho. Esses pontos precisam ser bem compreendidos. A maioria dos cientistas, durante toda a sua carreira, ocupa-se com operações de limpeza. Elas constituem o que chamo de ciência normal. Examinando de perto, seja historicamente, seja no laboratório contemporâneo, esse empreendimento parece ser uma tentativa de forçar a natureza a encaixar-se dentro dos limites pré-estabelecidos e relativamente inflexíveis fornecidos pelo paradigma. A ciência normal não tem como objetivo trazer à tona novas espécies de fenômenos. Na verdade, aqueles que não se ajustam aos limites do paradigma frequentemente nem são vistos. Os cientistas também não estão constantemente procurando inventar novas teorias. Frequentemente, mostram-se intolerantes com aquelas inventadas por outros.
Em vez disso, a pesquisa científica normal está dirigida para a articulação daqueles fenômenos e teorias já fornecidos pelo paradigma. Talvez essas características sejam defeitos. As áreas investigadas pela ciência normal são certamente minúsculas. Ela restringe drasticamente a visão dos cientistas. Mas essas restrições, nascidas da confiança no paradigma, revelam-se essenciais para o desenvolvimento da ciência. Ao concentrar a atenção numa faixa de problemas relativamente esotéricos, o paradigma força os cientistas a investigar alguma parcela da natureza, com uma profundidade e de uma maneira tão detalhada que de outro modo seria inimagináveis. E a ciência normal possui um mecanismo interno que assegura o relaxamento das restrições que limitam a pesquisa. Toda vez que o paradigma do qual derivam deixa de funcionar efetivamente. Nesta altura, os cientistas começam a comportar-se de maneira diferente e a natureza dos problemas de pesquisa muda. No intervalo, entretanto, durante o qual o paradigma foi bem sucedido, os membros da profissão terão resolvido problemas que mal poderiam ter imaginado e cuja solução nunca teriam empreendido sem o comprometimento com o paradigma. E pelo menos parte dessas realizações sempre demonstra ser permanente. Para mostrar mais claramente o que entendemos por pesquisa normal ou baseada em paradigma, tentarei agora classificar e ilustrar os problemas que constituem essencialmente a ciência normal. Por conveniência, adio o estudo da atividade teórica e começo com a coleta de fatos, isto é, com as experiências e observações descritas nas revistas técnicas, através das quais os cientistas informam seus colegas dos resultados de suas pesquisas em curso. De que aspecto da natureza tratam geralmente esses relatórios? O que determina suas escolhas? E, dado que a maioria das observações científicas consome muito tempo, equipamento e dinheiro, o que motiva o cientista a perseguir essa escolha até uma conclusão? Penso que existem apenas três focos normais para a investigação científica dos fatos. E eles não são nem sempre, nem permanentemente distintos. Em primeiro lugar, temos aquela classe de fatos que o paradigma mostrou ser particularmente reveladora da natureza das coisas. Ao empregá-los na resolução de problemas, o paradigma tornou-os merecedores de uma determinação mais precisa, numa variedade maior de situações. Numa época ou noutra, essas determinações significativas de fatos incluíram, na astronomia, a posição e magnitude das estrelas, os períodos das eclipses das estrelas duplas e dos planetas. Na física, as gravidades e as compressibilidades específicas dos materiais, comprimentos de ondas e intensidades espectrais, condutividades elétricas e potenciais de contato. Na química, os pesos de composição e combinação, pontos de ebulição e acidez das soluções, as fórmulas estruturais e as atividades ópticas. As tentativas de aumentar a acuidade e extensão de nosso conhecimento sobre esses fatos ocuparam uma fração significativa da literatura da ciência experimental e da observação. Muitas vezes, complexos aparelhos especiais têm sido projetados para tais fins. A invenção, a construção e o aperfeiçoamento desses aparelhos exigiram talentos de primeira ordem, além de muito tempo e um respaldo financeiro considerável. Os sincrotrons e os radiotelescópios são apenas os exemplos mais recentes de até onde os investigadores estão dispostos a ir. Se um paradigma os assegurar da importância dos fatos que pesquisam. De Taylor Bayer até E. O. Lawrence,
alguns cientistas adquiriram grandes reputações, não por causa da novidade de suas descobertas, mas pela precisão, segurança e alcance dos métodos que desenvolveram, visando a redeterminação de categoria de fatos anteriormente conhecida. Uma segunda classe usual, porém mais restrita, de fato a serem determinados, diz respeito àqueles fenômenos que, embora frequentemente sem muito interesse intrínseco, podem ser diretamente comparados com as predições da teoria do paradigma. Como veremos em breve, quando passamos dos problemas experimentais aos problemas teóricos da ciência normal, raramente encontramos áreas nas quais uma teoria científica pode ser diretamente comparada com a natureza, especialmente se expressa numa forma predominantemente matemática. Até agora, não mais do que 3 dessas áreas são acessíveis à teoria geral da relatividade de Einstein. Além disso, mesmo nas áreas onde a aplicação é possível, frequentemente requer aproximações teóricas e instrumentais que limitam severamente a concordância a ser esperada. Aperfeiçoar ou encontrar novas áreas nas quais a concordância possa ser demonstrada coloca um desafio constante à habilidade e à imaginação do observador e experimentador. Telescópios especiais para demonstrar a paralaxe anual predita por Copérnico, a máquina de Atwood, inventada pela primeira vez quase um século depois dos Principia, para fornecer a primeira demonstração inequívoca da segunda lei de Newton. O aparelho de Foucault, para mostrar que a velocidade da luz é maior no ar do que na água, ou o gigantesco medidor de cintilações projetado para a existência do neutrino. Esses aparelhos especiais e muitos outros semelhantes ilustram o esforço e a engenhosidade imensos que foram necessários para estabelecer um acordo cada vez mais estreito entre a natureza e a teoria. Essa tentativa de demonstrar esse acordo representa um segundo tipo de trabalho experimental normal, que depende do paradigma de uma maneira ainda mais óbvia do que o primeiro tipo mencionado. A existência de um paradigma coloca o problema a ser resolvido. Frequentemente, a teoria do paradigma está diretamente implicada no trabalho de concepção da aparelhagem capaz de resolver o problema. Sem os Principia, por exemplo, as medições feitas com a máquina de Atwood não teriam qualquer significado. Creio que uma terceira classe de experiências e observações esgota as atividades de coleta de fatos na ciência normal. Consiste no trabalho empírico empreendido para articular a teoria do paradigma, resolvendo algumas de suas ambiguidades residuais e permitindo a solução de problemas para os quais ela anteriormente só tinha chamado a atenção. Essa classe revela-se a mais importante de todas e para descrevê-la é necessário subdividi-la. Nas ciências mais matemáticas, algumas das experiências que visam a articulação são orientadas para a determinação de constantes físicas. Por exemplo, a obra de Newton indicava que a força entre 2 unidades de massa e 1 unidade de distância seria a mesma para todos os tipos de matéria, em todas as posições do universo. Mas os problemas que Newton examinava podiam ser resolvidos sem nem mesmo estimar o tamanho dessa atração, a constante da gravitação universal. E durante o século que se seguiu ao aparecimento dos Principia, ninguém imaginou um aparelho capaz de determinar essa constante. A famosa determinação de Cavendish, na última década do século XVIII, tampouco foi a última. Desde então, em vista de sua posição central na teoria física, a busca de valores mais precisos para a constante gravitacional tem sido objeto de repetidos esforços de numerosos experimentadores de primeira qualidade. Outros exemplos de trabalho do mesmo tipo incluíram determinações da unidade astronômica, do número de Avogadro,
do coeficiente de Joule, da carga elétrica e assim por diante. Poucos desses complexos esforços teriam sido concebidos e nenhum teria sido realizado sem uma teoria do paradigma para definir o problema e garantir a existência de uma solução estável. Contudo, os esforços para articular o paradigma não estão restritos à determinação de constantes universais. Podem, por exemplo, visar a lei quantitativas, a lei de Boyle, que relaciona a pressão do gás ao volume, e a lei de Coulomb sobre a atração elétrica, e a fórmula de Joule, que relaciona o calor produzido à resistência e à corrente elétrica. Todos estão nessa categoria. Talvez não seja evidente que um paradigma é um pré-requisito para a descoberta de leis como essas. Ouvimos frequentemente dizer que elas são encontradas por meio do exame de medições empreendidas sem outro objetivo que a própria medida e sem compromissos teóricos. Mas a história não oferece nenhum respaldo para o método tão excessivamente baconiano. As experiências de Boyle não eram concebíveis, e se concebíveis, teriam recebido uma outra interpretação ou mesmo nenhuma. Até o momento em que o ar foi reconhecido como um fluido elétrico ao qual poderiam ser aplicados todos os elaborados conceitos de hidrostática. O sucesso de Coulomb dependeu do fato de ter construído um aparelho especial para medir a força entre cargas extremas. Aqueles que anteriormente tinham medido forças elétricas com balanças de pratos comuns não encontraram nenhuma regularidade simples ou coerente. Mas essa concepção do aparelho dependeu do reconhecimento prévio de cada partícula do fluido elétrico. Atua a distância sobre todas as outras. Era a força entre tais partículas a única força que podia, com segurança, ser considerada uma simples função da distância, que Coulomb estava buscando. As experiências de Joule também poderiam ser usadas para ilustrar como leis quantitativas surgem da articulação do paradigma. De fato, a relação entre paradigma qualitativo e lei quantitativa é tão geral e tão estreita que, desde Galileu, essas leis, com frequência, têm sido corretamente adivinhadas com o auxílio de um paradigma, anos antes que um aparelho possa ser projetado para sua determinação experimental. Finalmente, existe uma terceira espécie de experiência, que visa a articulação de um paradigma. Essa, mais do que as anteriores, pode assemelhar-se à exploração e predomina especialmente naqueles períodos e ciências que tratam mais dos aspectos qualitativos das regularidades da natureza do que dos quantitativos. Frequentemente, um paradigma que foi desenvolvido para um determinado conjunto de problemas é ambíguo na sua aplicação a outros fenômenos estreitamente relacionados. Nesse caso, experiências são necessárias para permitir uma escolha entre modos alternativos de aplicação do paradigma à nova área de interesse. Por exemplo, as aplicações do paradigma da teoria calorífica referiam-se ao aquecimento e resfriamento por meio de misturas e mudanças de estado. Mas o calor podia ser liberado ou absorvido de muitas outras maneiras, por exemplo, por combinação química, por fricção e por compressão ou absorção de um gás. E a cada um desses fenômenos, a teoria podia ser aplicada de diversas maneiras. Por exemplo, se o vácuo tivesse uma capacidade térmica, o aquecimento por compressão poderia ser explicado como sendo o resultado da mistura do gás com o vazio, ou poderia ser devido a uma mudança no calor específico de gases, sob uma pressão variável. E existem várias outras explicações além dessas. Muitas experiências foram realizadas para elaborar essas várias possibilidades e distinguir entre elas,
Todas essas experiências brotaram da teoria calorífica enquanto paradigma e todas a exploraram no planejamento de experiências e na interpretação dos resultados. Uma vez estabelecido o fenômeno do aquecimento por compressão, todas as experiências ulteriores nessa área foram determinadas pelo paradigma. Dado o fenômeno, de que outra maneira se poderia ter escolhido uma experiência para elucidá-lo? Voltemos agora aos problemas teóricos da ciência normal, que pertencem aproximadamente à mesma classe que os da experimentação e da observação. Uma parte, embora pequena, do trabalho teórico normal consiste simplesmente em usar a teoria existente para prever informações fatuais dotadas de valor intrínseco. O estabelecimento de calendários astronômicos, a computação das características das lentes e a produção de curvas de propagação das ondas de rádio são exemplos de problemas desse tipo. Contudo, em geral, os cientistas os consideram um trabalho enfadonho, que deve ser relegado a engenheiros ou técnicos. Muitos desses problemas nunca aparecem em periódicos científicos importantes, mas esses periódicos contêm numerosas discussões teóricas de problemas que, para o não cientista, devem parecer quase idênticas. São manipulações da teoria, empreendidas não porque as predições que delas resultam sejam intrinsecamente valiosas, mas porque podem ser verificadas diretamente através de experiências. Seu objetivo é apresentar uma nova aplicação do paradigma ou aumentar a precisão de uma aplicação já feita. A necessidade de trabalho dessa espécie brota das dificuldades imensas que com frequência são encontradas no estabelecimento de pontos de contato entre uma teoria e a natureza. Tais dificuldades podem ser sucintamente ilustradas pela história da dinâmica, depois de Newton. No século XVIII, aqueles cientistas que tomavam os Principia por paradigma aceitaram como válida a totalidade de suas conclusões. Possuíam todas as razões possíveis para fazê-lo. Nenhum outro trabalho conhecido na história da ciência permitiu simultaneamente uma ampliação tão grande do âmbito e da precisão da pesquisa. Com relação aos céus, Newton derivava as leis do movimento planetário de Kepler e explicara também alguns dos aspectos já observados nos quais a Lua não obedecia a essas leis. Com relação à Terra, derivaram os resultados de algumas observações esparsas sobre os pêndulos e as marés. Com auxílio de pressupostos adicionais, embora ad hoc, fora capaz de derivar a lei de Boyle e uma fórmula importante para a velocidade do som no ar. Dado o estado da ciência na época, o sucesso das demonstrações foi sumamente impressionante. Contudo, dada a universalidade presumível das leis de Newton, o número dessas aplicações não era grande. Newton quase não desenvolveu outras. Além disso, se comparadas com o que hoje em dia qualquer estudante graduado de física pode obter com as mesmas leis, as poucas aplicações de Newton não foram nem mesmo desenvolvidas com precisão. Finalmente, os Principia tinham sido planejados para serem aplicados sobretudo a problemas de mecânica celeste. Não era de modo algum claro como se deveria adaptá-lo para aplicações terrestres, e em especial aos problemas de movimento violento. De qualquer modo, os problemas terrestres já estavam sendo atacados com grande sucesso com o auxílio de um conjunto de técnicas bem diferentes, desenvolvida originalmente por Galileu e Huygens, e ampliadas no continente europeu durante o século XVIII por Bernoulli, D'Alembert e muitos outros. Presumivelmente, essas técnicas e as do Principia poderiam ser apresentadas como casos especiais de uma formulação mais geral, mas durante algum tempo ninguém percebeu como fazê-lo. Limitaremos nossa atenção ao problema da precisão por um momento.
Já ilustramos seu aspecto empírico. Equipamentos especializados, como o aparelho de Cavendish, a máquina de Atwood ou telescópios aperfeiçoados, foram necessários para obter os dados especiais exigidos pelas aplicações concretas do paradigma de Newton. Do lado da teoria, existiam dificuldades semelhantes para a obtenção de um acordo. Por exemplo, ao aplicar sua lei aos pêndulos, por exemplo, Newton foi forçado a tratar a bola do pêndulo como uma massa pontual, a fim de dar uma definição única do comprimento do pêndulo. A maioria de seus teoremas também ignoram o efeito da resistência do ar, afora poucas exceções hipotéticas e preliminares. Essas eram aproximações físicas fundamentadas. Não obstante isso, enquanto aproximações, elas limitavam o que se poderiam esperar entre as predições de Newton e as experiências reais. As mesmas dificuldades aparecem ainda mais claramente na aplicação astronômica da teoria de Newton. Simples observações telescópicas quantitativas indicam que os planetas não obedecem completamente às leis de Kepler e, de acordo com a teoria de Newton, não deveriam obedecer. Para derivar essas leis, Newton foi forçado a negligenciar toda a atração gravitacional, exceção feita daquela entre os planetas individuais e o Sol, uma vez que os planetas também se atraem reciprocamente. Somente se poderia esperar um acordo aproximado entre a teoria aplicada e a observação telescópica. O acordo obtido foi, evidentemente, mais do que satisfatório para aqueles que o alcançaram. Com exceção feita de alguns problemas relativos à Terra, nenhuma teoria podia apresentar resultados comparáveis. Nenhum dos que questionaram a validez da obra de Newton o fizeram por causa do acordo limitado entre a experiência e a observação. Não obstante isso, essas limitações do acordo deixaram muitos problemas teóricos fascinantes para os sucessores de Newton. Por exemplo, técnicas teóricas eram necessárias para tratar dos movimentos simultâneos de mais de dois corpos que se atraem mutuamente e para investigar a estabilidade das órbitas perturbadas. Problemas dessa natureza preocuparam muito dos melhores matemáticos europeus durante o século XVIII e o começo do XIX. Euler, Lagrange, Laplace e Gauss, todos consagraram alguns de seus trabalhos mais brilhantes a problemas que visavam aperfeiçoar a adequação entre o paradigma de Newton e a observação celeste. Muitas dessas figuras trabalharam simultaneamente para desenvolver a matemática necessária a aplicações que nem mesmo Newton ou a Escola de Mecânica Europeia, sua contemporânea, haviam considerado. Produziram, por exemplo, uma imensa literatura e algumas técnicas matemáticas muito poderosas para a hidrodinâmica e para as cordas vibratórias. Esses problemas de aplicação são responsáveis por aquilo que provavelmente é o trabalho científico mais brilhante e esgotante do século XVIII. Outros exemplos poderiam ser descobertos através de um exame do período pós-paradigmático, no desenvolvimento da termodinâmica, na teoria ondulatória da luz, na teoria eletromagnética ou qualquer outro ramo da ciência, cujas leis fundamentais são totalmente quantitativas. Pelo menos nas ciências mais matemáticas, a maior parte do trabalho teórico pertence a esse tipo. Mas nem sempre é assim. Mesmo nas ciências matemáticas, existem problemas teóricos relacionados com a articulação do paradigma. Durante aqueles períodos em que o desenvolvimento científico é sobretudo qualitativo, esses problemas são dominantes. Alguns dos problemas, tanto nas ciências mais qualitativas como nas mais quantitativas, visam simplesmente a clarificação do paradigma por meio de sua reformulação. Os Principia, por exemplo, nem sempre se revelaram uma obra de fácil aplicação, em parte porque retinha algo
do desajeitamento inevitável de uma primeira aventura, em parte porque uma fração considerável de seu significado estava apenas implícito nas suas aplicações. Seja como for, um conjunto de técnicas da Europa, aparentemente sem relação entre si, parecia muito mais poderoso para muitas aplicações terrestres. Por isso, desde Euler e Lagrange, no século XVIII, até Hamilton, Jacobi e Hertz, no século XIX, muitos dos mais brilhantes físico-matemáticos da Europa esforçaram-se repetidamente para reformular a teoria mecânica sob uma forma equivalente, mas lógica e esteticamente mais satisfatórias. Ou seja, desejavam exibir as lições explícitas e implícitas dos Principia e da matemática europeia numa versão logicamente mais coerente. Versão que seria, ao mesmo tempo, mais uniforme e menos equívoca nas suas aplicações aos problemas recentemente elaborados pela mecânica. Reformulações similares de um paradigma ocorreram repetidamente em todas as ciências, mas a maioria delas produziu mais mudanças substanciais no paradigma do que as reformulações dos princípios citadas acima. Tais transformações resultaram do trabalho empírico previamente descrito como dirigido à articulação do paradigma. Na verdade, é arbitrário classificar essa espécie de trabalho como sendo empírico. Mais do que qualquer outra espécie de pesquisa normal, os problemas apresentados pela articulação do paradigma são simultaneamente teóricos e experimentais. Os exemplos apresentados anteriormente servirão igualmente bem neste caso. Coulomb, antes de poder construir seu equipamento e utilizá-lo em medições, teve que empregar a teoria elétrica para determinar como seu equipamento deveria ser construído. Suas medições tiveram como consequência um refinamento daquela teoria. Dito de outra maneira, os homens que conceberam as experiências para distinguir entre as várias teorias do aquecimento, por compressão, foram geralmente os mesmos que haviam elaborado as versões a serem comparadas. Estavam trabalhando tanto com fatos como com teorias, e seus trabalhos produziram não apenas novas informações, mas um paradigma mais preciso, obtido com a eliminação das ambiguidades que haviam sido retidas na versão original que utilizavam. Em muitas ciências, a maior parte do trabalho normal é desse tipo. Essas três classes de problemas, determinação do fato significativo, harmonização dos fatos com a teoria e articulação da teoria, esgotam, creio, a literatura da ciência normal, tanto teórica como empírica. Certamente não esgotam toda a literatura da ciência. Existem também problemas extraordinários e bem pode ser que sua resolução seja o que torna um empreendimento científico como um todo tão particularmente valioso. Mas os problemas extraordinários não surgem gratuitamente. Emergem apenas em ocasiões especiais geradas pelo avanço da ciência